2 Coríntios, capítulo 12, o texto também será projetado. A graça de Deus que nos fortalece. Nós sabemos que graça é favor de Deus, favor imerecido de Deus. Graça é favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus, aprove a Deus enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para vir à terra, para anunciar a palavra de salvação e oportunizá-la através de Cristo. A única coisa que nos salva é Cristo. Ninguém mais pode salvar-nos, porque somente Cristo foi para a cruz, exatamente para que nós não precisássemos ir. E é Cristo que faz a intermediação entre nós e o Pai. Ele morreu por nós, por amor a nós. E isso é graça de Deus, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas por amor Deus fez o que fez e nós estamos aqui hoje. Amém? E esse texto fala de graça, fala desse favor, mas voltado para uma ótica do fortalecimento nas nossas fraquezas, nas nossas dores. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, diz assim: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, ou esbofetear, ou até mesmo golpear. 3 vezes orei ou roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas o Senhor me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me ou alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas angústias ou dificuldades, ou até mesmo perseguições, dos problemas suportados, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições, dos problemas suportados por causa do Messias ou por causa do Yeshua, o Cristo Jesus. Quando estou fraco é que sou forte, diz uma outra tradução. Vamos orar. Mantenha sua Bíblia aberta, se você puder e quiser, para juntos nós olharmos aqui alguns versículos e extrairmos deles alguns ensinamentos, na verdade algumas lições preciosas dos momentos de dor, de crise, de sofrimentos que passamos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus mais uma vez. Amém? Vocês estão aí? Me ajude aí aqui então, amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque temos um nome, na verdade é o nome de Jesus, do Cristo ressurreto, aquele que salva, o Salvador ungido, o Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, por estarmos aqui juntos com Ele, com os irmãos, na comunhão fraterna com o povo de Deus e aqueles também que acompanham-nos pela internet. Obrigado, Senhor, pela Tua casa, pela Tua igreja, pela vida, pela saúde, por estarmos vivos e estarmos juntos aqui com o Senhor, juntos dos irmãos. Obrigado pelo privilégio de podermos Te servir através desta casa, desta igreja, nesta denominação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ainda está fazendo, irá fazer, e nós já tomamos posse dessas promessas, e aqui a Tua paz, conforme cantamos, continue reinando nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos lares aqui representados. Diante da Tua palavra, nós tememos ao Senhor com temor
em reverência ao Senhor, que nos apresentamos para ouvi-la, e assim ouvindo nós permitimos que o Espírito Santo possa fluir em nós e através de nós e apesar de nós, e possamos ser realmente aquilo que a Bíblia diz que somos, cartas vivas, o perfume, bom perfume de Cristo, embaixadores do teu reino, lavouras de Deus somos nós. Estamos juntos aqui para ser o sal da terra, a luz do mundo. Esta palavra vem edificar a tua casa, parte dela reunida aqui também. Intercedemos pela nossa igreja filha em Adamantina, através do teu servo presbítero Johnny, que está lá ministrando a palavra também. Que a sua palavra seja lida, proclamada, entendida. Nós emprestamos, damos de presente ao Senhor a nossa atenção, a nossa audição, pedindo ao Senhor, conforme já oramos, que tire todo sono, todo cansaço excessivo, toda preocupação demasiada, tudo aquilo que nós temos certeza de que o Senhor irá fazer, já está fazendo, e que possamos sair daqui edificados, abençoados, e nos tornamos abençoadores. Para que isso aconteça, para que tudo isso aconteça, nós assim oramos conforme o teu servo João o Batista, que disse: é necessário que Cristo cresça e eu diminua. Esta minha oração, pastor Douglas, para a glória de Deus, o nosso Pai. Em Cristo Jesus, Senhor da igreja. Amém. Uma das coisas que nos chama a atenção nesse texto é o tal de espinho na carne de Paulo. Esse é um tema de muitas especulações, muitos questionamentos por nós teólogos e estudiosos da Bíblia. Contudo, até hoje não se chegou à conclusão definitiva o que seria de fato ou realmente esse espinho na carne. Supõe-se, e ao que pode tudo indicar, é que era algo físico, que incomodava muito o apóstolo Paulo, também conhecido como o apóstolo dos gentios. Eu vou citando os textos aqui, Cris Delmont, você me ajuda por aí. Gálatas 4:13, entre as ideias de sofrimento físico ou doença, citam-se que poderia ter sido malária. Gálatas 4:13. Gálatas 4:15, comenta-se também que poderia ser um problema com os olhos, um problema nos olhos. Epilepsia frequente e forte, dor de cabeça. Há quem diga também que poderia ser uma úlcera. Isso por conta de uma própria recomendação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que haveria de ser o seu sucessor nas missões, por conta de uma recomendação de Paulo a Timóteo para que não deixasse tomar uma porção de vinho, por conta do seu problema gástrico, tinha, supõe-se, uma úlcera. Outros pensam que o espinho na carne de Paulo era uma tentação, tomando por base a expressão que Paulo cita nesse texto, mensageiro de Satanás, como anjo ou até mesmo um demônio. Lá em Romanos 9:3, Martinho Lutero, ele pensava que o espinho na carne de Paulo, descrito na carta aos Coríntios, eram as constantes perseguições, especialmente dos judeus que Paulo tanto amava. Talvez razão pela qual no final de 2 Coríntios 12, verso 10, Paulo tenha colocado uma relação de situações que ele enfrentava, e nessa lista de situações ele fala a respeito das perseguições. Paulo realmente foi um perseguido, ele era um perseguidor dos cristãos, e na conversão a Cristo ele se tornou uma pessoa que foi muito mesmo perseguida. Lá em Números 33:55, depois Josué 23:13, referem-se, isso uma linguagem no Antigo Testamento. Os espinhos no Antigo Testamento se referem a inimigos, conforme esses textos anunciados. Agora, seja
como for, seja o que for, isso nos conduz a interpretar o texto em alguns aspectos. Entretanto, eu penso que a mensagem principal que o texto quer falar, através do Espírito Santo às nossas vidas, não está no espinho, na significância do que é ou quer que seja o espinho, e sim, a principal mensagem desse texto, quanto outros textos, está na graça de Deus que cobre o sofrimento humano. É assim que Deus transforma dores e sofrimentos em bênçãos. Então eu quero convidar você para imergir comigo nesta visão bíblica e espiritual, de olhar para o texto e perceber mais sobre o que o texto quer falar, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus imerecido do Pai, que vem a nosso favor por conta do amor de Deus, ao invés de ficarmos questionando o que era ou o que deixou de ser o tal do espinho na carne de Paulo, o apóstolo. Eu lembrei-me desse texto por ser um dos meus preferidos e por entender que o apóstolo Paulo, mesmo tendo algo físico que o incomodava, ele reconhecia a sua dependência exclusiva de Deus. Verso 8. Isso me chama a atenção, isso mexe comigo, porque é algo que nós percebemos de um homem de Deus, um servo do Senhor, que de forma humilde, manifestando-se de forma humilde, a ponto de pedir ao Senhor. Roguei ao Senhor, pedi ao Senhor, assim como outro servo de Deus também, no capítulo 40 do Saltério, diz: eu clamei ao Senhor, eu orei fervorosamente ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro, o meu pedido de ajuda. Ouviu o meu clamor. Ele atendeu a súplica do meu coração. Ele ouviu a minha oração. E nós temos visto na nossa caminhada com Cristo que não há nenhuma oração que Deus vai deixar de responder. Eu não estou dizendo orações ou frases ou rezas ou repetições que falam coisas que estão vinculadas para o mal. Não, mas eu estou falando de orações sinceras, singelas, orações remetidas a Deus sem intermediação, pedindo por socorro, pedindo por livramento, pedindo por salvação da família, a cura para entes queridos, a conversão de entes queridos. É nesse sentido eu entendo que você está entendendo assim, amém? Não há nenhuma oração dessa que Deus não há de responder. E como lemos no texto junto com o presbítero Ney em Eclesiastes, há tempo para tudo, porque em tudo há um propósito. Primeiro, esse propósito nasce no céu, mas ele é revelado na terra. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo, manifestando-se de forma humilde, ele que fora reconhecido como o apóstolo dos gentios, pediu ao Senhor, numa total e exclusiva dependência de Deus. Me lembrei-me de uma música de saudosa Ludmila Ferber que diz: eu dependo de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque agindo assim, lá no Getsemane, olhando aqui para o apóstolo Paulo, eu fui meio que transportado, a minha mente, para o Getsemane. E lembrei do Senhor Jesus, que também fez uma oração, diante de um momento de dor, de um momento de sofrimento, de crise. Ele pediu em oração ao Pai, na ocasião que afastasse dele o cálice da cruz. Contudo, o que me chama na atenção de Jesus, preste atenção, é que ele, ao fazer esta oração, ele a conclui
dizendo: contudo, que seja feito a tua vontade, Deus. Exatamente porque o Senhor Jesus não iria orar nada, absolutamente nada daquilo que ele havia ensinado. Não havia ensinado. Porque é uma coerência em Deus. Lá em Mateus 6, ele havia ensinado os discípulos a orar. E sempre fazendo a oração segundo a vontade de Deus. Mesmo sendo algo pessoal, algo que possivelmente o Senhor Jesus seria beneficiado, ele orou corretamente, ele orou coerentemente, porque ele havia ensinado certo. Pai, afasta de mim este cálice, o cálice da maldita cruz, da maldição da cruz, porque a morte pela cruz era considerada uma pena de morte, uma maldição. Por isso Paulo fala a maldição da cruz, morte de cruz. Era uma morte muito difícil, uma morte horrenda, uma morte terrível, uma das principais mortes da época. E Jesus sabia o que ele iria enfrentar, e ele pediu ao Pai: Senhor, tire de mim este cálice, o cálice da cruz, mas contudo seja feito conforme a tua vontade. Porque o próprio Senhor Jesus sabia que a vontade do Pai era boa, era perfeita, ela era agradável, ainda que fosse desagradável a nós. O que nós deixamos muitas vezes de entender, queridos, é que quando nós remetemos nossa oração e a fazemos corretamente em o nome do Senhor Jesus, e referimos a coerência e a verdade da oração ensinada pelo Senhor Jesus, contudo seja feita a tua vontade, a gente acha que Deus vai fazer a vontade dele de acordo com a nossa. Por isso que a gente se frustra. E a gente se esquece desse detalhe importante, quando a gente remete a Deus a nossa oração e ao final dela entregamos ao Pai dizendo: conforme seja feita a tua vontade, é a vontade de Deus que vai ser feita, não a minha e não a sua. Mas o fato aqui é que o apóstolo Paulo, ele também faz a mesma oração, na mesma direção. E então eu procurei uma relação entre a situação de Paulo, o sofrimento de Paulo, seja qual for, que fosse ou que era, para com a nossa situação, ou a situação de quem esteja sofrendo atualmente, em decorrência de algum problema físico, emocional, espiritual, seja o que for, algo que possa estar causando dor, sofrimento e gerando crise na minha vida ou na sua vida. Olhando para o texto e tentando imergir nesta visão e extrair ensinamentos ou lições importantes para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Então, nessa relação, eu observei alguns detalhes riquíssimos do texto que nos chamam a atenção, que eu quero compartilhar com vocês. A partir do verso número 7, quando Paulo refere-se ali a espinho, ele está colocando ou ampliando a nossa visão, dizendo, são as dificuldades. Pode ser o trabalho, pode ser o ministério, no caso de Paulo, ministério missionário, apostólico. Quando ele refere-se ao espinho, algo que ele tinha na pele, na dor, no corpo, que seja, pode ser sofrimentos, dores, obstáculos a serem transpostos. Entende isso? É algo que causa dor, mas passa. É algo que pode estar causando dor, mas eu quero dizer para você que passa, vai passar. Porque o tempo apaga. Se há tempo para tudo, conforme Eclesiastes 3, o tempo há de se encarregar por Deus de apagar tudo, de curar tudo. Isso é para que a gente entenda aquilo que Paulo falou para os coríntios na época, e o Espírito Santo fala às igrejas, para nós, igreja, hoje. Isso acontece para que não exaltemos-nos. Há uma outra versão, há uma outra tradução, que diz, verso 7, por causa disso, para evitar que eu me tornasse excessivamente orgulhoso, recebi um espinho na carne, um mensageiro do adversário, ou um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me golpear.
a fim de não me tornar vaidoso. Porque o próprio Salomão, rei Salomão, disse também, quando escreveu Eclesiastes, tudo é corrente, tudo é vaidade, tudo passa. Então o que entendemos no verso 7, quando Paulo cita a despeito do espinho na carne, algo que o incomodava, algo que o esbofeteava, algo que golpeava, era algo permitido por Deus para que ele não se exaltasse, não ficasse excessivamente orgulhoso, que ele fosse despido de toda a vaidade humana. Compreende isso? Há um hino que diz assim, na sua letra: só Deus merece honra perene, em nós não cesse o seu louvor, sempre exaltado, por todos seja louvado, ó Deus supremo, Deus adorado de Israel. Amados, se nós entendermos o versículo 7 e transpormos essa aplicabilidade dessa palavra para as nossas vidas, eu estou crendo que a forma de entendermos o sofrimento, as dores, as situações negativas que nós passamos no dia a dia, tornar-se-á mais fácil, mais leve. Pelo menos é assim que eu consigo interpretar o texto, trazendo ele para a minha vida primeiro, antes de passar para a vida de vocês. Mas o que me chamou a atenção também, no verso número 8, quando ele fala a respeito de que pedir ao Senhor. Aqui é um verbo de submissão. Eu penso que poderia ser classificado como um verbo de humildade, se assim existisse. É a nítida impressão de que Deus dá graças aos humildes e rejeita os soberbos, algo que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Tanto que esse texto, meus irmãos, fala da graça de Deus que nos fortalece, por isso o tema desta mensagem. Esta graça de Deus, que é o favor imerecido do Pai, que vem aos filhos e filhas de Deus, por conta do grande amor dele para com cada um de nós, essa graça, ela nos fortalece, ela nos dá força para suportarmos os espinhos da nossa vida. Essa seria, por assim dizer, a primeira lição. Agora, o que me chamou a atenção são duas coisas. A primeira delas é que a questão do pedir, a questão desse pedir que mexe com a gente, porque mexe com a nossa humildade, com a nossa dependência total, exclusiva, única de Deus. Esse pedir, ele é algo mais forte, algo mais profundo. Eu espero que você entenda. Ele está em contradição aos atuais determinar, rejeitar, está amarrado. E há quem perde tempo amarrando as coisas. Essas expressões da teologia neopentecostal, misturada com a doutrina da confissão positiva, que contagia, que contamina muitos crentes. E Paulo, de uma singela expressão, nítida humildade, ele diz: eu estou pedindo ao Senhor, porque eu creio que Ele é soberano. Ele mesmo dizia: eu creio que Ele pode fazer infinitamente mais e mais daquilo que eu penso e imagino. Paulo, toda vida, ele escreveu de si com humildade. Paulo, apóstolo, servo de Deus, sempre remetendo-se a ser servo, não a ser servido. Quando havia uma discussão lá em Corinto também, de quem era o melhor, o maioral, e ele mesmo diz, se posiciona, porque havia uma certa competição. Uns gostavam mais de Paulo, outros gostavam mais de Apolo, outros gostavam mais de Cefas, e havia uma competição besta na vida da igreja. Uma perca de tempo a respeito de quem eles gostavam mais. E próprio Paulo falou: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Se não somos todos nós servos de Deus.
Então, essa nítida expressão de humildade, contrapondo essas vãs teologias e filosofias que encharcam a nossa fé, suja a nossa dependência de Deus. E as pessoas, hoje às vezes, eu já vi pessoas, conheci pessoas, que inclusive deixam de tomar remédio por conta dessas determinações e acabam morrendo por isso. Não, eu sei, Deus vai me curar, não vou precisar, não dependo de remédio, dependo de Deus, tudo bem. Mas os remédios, os tratamentos, as terapias, tudo que foi oportunizado para nós, foi tudo dado por Deus, para abençoar a nossa vida. Mas eu não quero me delongar nisso, porque isso não é importante. Mas o que eu quero dizer para você é aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, Jesus nos ensinou a sempre orar. Tanto é verdade que ele vai dizer assim: pedir e dar-se-vos-á. Ele próprio, sendo Deus, pediu na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus. É ou não é? Lá no Getsemane, Jesus orou. Em João 17,15, ele orou em prol dos discípulos. Alguém que estaria à beira da morte, à beira da sua partida, orando pelos seus discípulos, se preocupando em pedir para Deus, a despeito dos discípulos: Pai, que os tornem um, como eu sou contigo, faça deles também uma unidade. Lá na cruz ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lá em João 17,15, no final da sua oração, Jesus fala assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde, ou seja, os livre do mal. E sabe qual é o principal mal? É a arrogância, é a soberba, é a prepotência, é o orgulho excessivo que Paulo refere-se aqui aos Coríntios. Então, na linguagem de Paulo, foi-lhe permitido por Deus um espinho na carne, algo que o incomodava, para que ele não se orgulhasse excessivamente, algo para que ele não alimentasse a sua vaidade. Outra observação que eu faço no verso 8 é a despeito de que na oração de Paulo ele disse assim: pedi ou roguei ao Senhor por 3 vezes. Vocês estão entendendo? Amém? Os irmãos estão entendendo? O número 3 na Bíblia expressa totalidade. Talvez porque 3 são as dimensões do tempo: passado, presente e futuro. Dizer 3 equivale a dizer totalidade, ou total dependência, ou expressa, no caso aqui, total dependência de Paulo a Deus. Não quer dizer que ele orou só 3 vezes. Você precisa ampliar a sua visão que você tem da Bíblia, e pedir ao Espírito Santo que acrescente, que evolua a tua interpretação hermenêutica a despeito dos textos. Porque se nós não permitirmos isso, uma oração se torna reza. E Deus não aceita isso. Porque a oração é o livre acesso meu e seu, direto ao Pai, não tem intermediador. É o Espírito Santo que leva as nossas orações. Ele veio para isso. E aí eu falei assim: eu tenho que orar 3 vezes? Porque Paulo orou 3 vezes. Amplia a sua visão. 3 refere-se à totalidade das vezes que ele orou, tanto sendo 1, ou 30, ou 20, ou 50 vezes. Entende? Porque Deus é total em 3. Ou seja, dizer 3 equivale à totalidade do que Deus é. Sempre Deus vai ser total na nossa vida. Todas as vezes que Paulo orou, ou sempre que ele orava, ele pedia para Deus afastar esse espinho. O que é que te incomoda hoje? Com os espinhos, vamos colocar dessa forma: quais os espinhos que te incomodam hoje? Seja na tua carne, seja na tua mente, na tua vida emocional, financeira, na sua vida profissional. Todos nós temos alguns espinhos. Quem não tem aqui? Eu empresto alguns. E eu estou doando hoje, dona Rosa, por 0,800. Estou sendo generoso hoje. Eu preciso de 6 pessoas que assumam os meus espinhos aí, vamos?
ninguém. Vocês não são solidários? Nem o vovô Toninho. Pior que o cacto. Mas as flores bonitas, os cactos soltam. Aí querem uma muda também, das flores lá. Pastor, você não me dá uma muda, mas pegar lá no espinho, furar a mão lá, ninguém quer, né, Vilma? Só quer a muda pronta. Mas os cactos também produzem flores. É ou não é, dona Lígia? E eu tenho um lá que dizem, Sérgio, dizem que é sofá de sogra. Dizem. Mas eu prefiro pelo nome que eu comprei, presbítero Ney. É coroa de frade. Parece um sofá redondo e é cheio de espinho. Vocês fazem a interpretação aí por que chamam de sofá de sogra. E é o que os botânicos dizem. Não disse isso. Mas ela gera flores pequenas em meio aos espinhos. Filósofo Toninho. E esses dias ela soltou 3. E eu já conversando com ela, falei assim, é Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, conversando comigo, que em meio aos espinhos haverá de florescer algo novo na minha vida. E eu já trago isso e reparto com você aqui nesta casa hoje. Agora você apareceu aí, né, dona Mercedes? Mas quando eu quero compartilhar os espinhos, ninguém quer. Vocês são interessantes mesmo, né? Mas tá bom. Então, o que acontece aqui? 3 vezes, vamos voltar para o texto. Chama-se a Deus no Antigo Testamento de o 3 vezes santo. Lá, projeta Isaías 6:3. Ou seja, o que tem santidade. Então, toda vez que a gente vê essa palavra 3 vezes Deus, 3 vezes santo, 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 quer dizer, é a totalidade do que Deus é. Ele é santo, ele é separado, ele é consagrado para um propósito. Por isso os cristãos também, no Novo Testamento, ao serem vistos como cristãos, não como crentes, mas como cristãos, foram vistos como pequenos cristos, santos, e são chamados depois de santos. Primeiro eles foram chamados de a seita dos judeus, depois eles foram chamados de hereges, eles foram chamados de muita coisa, de os do caminho, mas com o tempo eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, imitadores de Jesus, parecidos com Jesus. Não é parecido na vestimenta, não é parecido na parte estereótipo físico, é parecido no caráter. E aí é onde eles são reconhecidos como santos. Santos na Bíblia significa separados. Se nós somos feitos e fomos a imagem e a semelhança de Deus, nós fomos também santificados pelo Pai, no Filho que é Cristo. E estamos no caminho da santidade até a volta de Cristo, até Ele nos chamar nesse caminho. Separados, consagrados. Por isso você está aqui hoje. De fato, que então quando ele fala 3 vezes, orei 3 vezes. É o 3 vezes santo que tem a santidade, que vem em teu favor para te abençoar. Não só 3 vezes, mas na totalidade do que você tem pedido. Essa era a hora de você dizer amém. Vamos para o verso 9, Cris Delmont. Quem quer conhecer o Cris Delmont, depois vai ali, cumprimenta ele. E ajuda também a pagar os boletos. Interessante que as pessoas, elas nunca vêm na gente e falam assim, eu senti de Deus pagar um boleto seu essa semana. Eu nunca recebi essa bênção, mas nós temos que crer, né? Porque a palavra de Deus diz assim, tudo é possível que crê. Se crês, verás a glória de Deus, não vai ter um boleto pago? É ou não é? Tadeu balançou a cabeça ali, né? Amados, vamos caminhar para o verso 9. Do grego dunamis, ou dinamis, significa poder, significa o mesmo que foi, a mesma palavra usada por Lucas, em Atos 1:8. Força, capacitação, ânimo, entusiasmo, pujança. É força literalmente. É uma força que vem, uma alegria que vem, uma capacitação que vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo está dentro de nós, habita em nós, amém? É algo que você arranca a força de onde você não tem, e aparece, porque é o Espírito Santo que te dá. Mesmo diante dos espinhos, diante de uma oração singela, humilde, mas com autoridade, agora ele recebe poder. Percebe que ele não vai em busca do poder primeiro, Maria Helena?
ele vai em busca do quê? Da oração. Ele não vai determinar que Deus derrame o poder dele porque é filho de Deus. Ele vai na humildade. Há um espinho, mas eu pedi a Deus. Na totalidade das minhas orações que eu faço ao Pai, Ele me deu poder para sustentá-la. Ele me deu poder para vencer essas adversidades, esse espinho na carne, que Ele não é claro em dizer. Enquanto a gente fica tentando descobrir o que é o espinho, fica debatendo nas redes sociais o que é que seja o espinho, a gente deixa de perceber a graça de Deus nas nossas fraquezas. Que essa graça que fortalece, que dá poder, capacitação, condições de suportar. Entende isso? Veja, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu entendi algo assim, Laudércio. É necessário Deus permitir uma fraqueza, Deus permitir um espinho, Deus permitir uma dificuldade, uma dor ou algum sofrimento, não porque Deus quer, mas porque é necessário para nós, para que haja o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que sejamos capacitados a vencer essa adversidade, essa dificuldade. Outra coisa, para que, veja aí, sobre mim repouse. Essa tradução ela é muito próxima do original, que é exatamente a palavra que está no original, episkenose, ou nose, significa repouse o poder de Cristo. Repouso significa fazer seu tabernáculo, a sua morada, assim como a glória de Deus, Shekinah, passou no templo. Projeta de João 1,14. Para que vocês entendam. Vamos ler juntos. Vocês estão aí? Vamos começar de novo. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Apocalipse 7,15. Quando Paulo fala, para que sobre mim, episkenose, ou seja, repouse o poder de Cristo, ele está dizendo, preste atenção, para que sobre mim, ou Deus faça em mim, o seu tabernáculo, a sua morada, assim como a glória, assim como o Shekinah de Deus pousou no templo, e eles viram lá no tempo do profeta Isaías, capítulo 1, capítulo 6, assim como João, lá nos tempos de João, os discípulos, e assim como o Apocalipse traduz, veja, por isso eles estão diante do trono de Deus, e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Isso haverá de acontecer. Mas para que isso aconteça, é necessário permitir que o Espírito Santo venha com episkenose, ou seja, repouse sobre nós o poder de Cristo e transforme-nos em sua morada, em seu tabernáculo, para que possamos expressar a Shekinah, a glória de Deus, na onde nós formos chamados ou enviados. Você consegue entender isso? Agora você consegue entender que Paulo fala disso, tendo um espinho na carne, tendo algo que o esbofeteava, o nocauteava, o incomodava, mas através da totalidade das vezes que pediu a Deus, ele pediu que o afastasse o espinho, mas conforme seja a vontade de Deus, mas que enquanto isso fosse formulado, forjado nele, o Espírito de Deus, a morada do Senhor, o poder do Pai, para que ele fosse aperfeiçoado nesta fé, na dependência exclusiva de Deus, mesmo em meio aos espinhos da vida. Essa é a mensagem. Talvez seja forte para você, mas é a verdade. Aquilo que hoje possa estar te incomodando,
te esbofeteando, te nocauteando. Talvez isso, muito possivelmente isso, se você captar essa mensagem, muito possivelmente isso se transformará em glória e bênçãos para Deus. Talvez você não entenda hoje o que você está passando, mas com certeza você vai entender isso num futuro não muito distante de hoje. Vamos caminhar para o encerramento, perceber algo interessante também, inclusive algo que foi dito pelo saudoso Russell Shedd, a respeito desse texto. Ele comenta alguns benefícios, se assim a gente puder colocar ou classificar alguns benefícios do espinho da carne de Paulo. O verso 9, primeiro ele classifica como graça suficiente. Algo que também Agostinho já de Hipona havia dito, que a graça de Deus ela é suficiente. Por isso que Paulo havia dito, ao ouvido de Deus, a minha graça te basta, por isso ela é suficiente. É a graça suficiente de Deus que pode agir no meio das nossas fraquezas. Essa graça que traz alegria, por isso que Paulo vai falar assim, no verso 10, eu me agrado das fraquezas. Porque a graça é suficiente. É tudo que nós precisamos. Por conta disto, Paulo também vai dizer, orientar o seguinte, em tudo dai graças, porque ela é suficiente. Essa graça traz-nos a lembrança qual posição ocupamos no reino. Ou posição de servos e servas de Deus. Russell Shedd também disse que essa questão aí dos benefícios do espinho da carne é o poder aperfeiçoado, que é o que nós falamos, a questão da renovação, do reabastecimento para continuarmos a missão. Independente dos espinhos, focalizarmos mais nas flores, naquilo que é gerado a partir dos espinhos, que muitas vezes nos machucam, muitas vezes nos ferem, faz-nos doer, mas é que é necessário para o nosso próprio aperfeiçoamento na fé e na dependência de Deus, na unidade do Espírito. O Russell Shedd também disse a respeito dos benefícios. Terceiro, ele disse que é a fraqueza substituída pelo poder de Cristo. E aí entra a questão da importância de esvaziarmos para nos encher do poder de Cristo que habita e quer habitar em nós, que quer fazer do nosso corpo o templo, a morada do Espírito Santo, o tabernáculo do Senhor, aonde a glória de Deus irá se manifestar. Orgulho substituído por humildade, Russell Shedd cita a respeito do verso 7. E é interessante porque quando Paulo fala no verso 7, em uma outra tradução, para que eu não me tornasse excessivamente orgulhoso, recebi um espinho na carne. Ou seja, para que a soberba não tomasse conta de mim. Para que eu não tivesse uma exaltação pessoal, foi-me permitido por Deus, um mensageiro de Satanás, me esbofetear com esse espinho na carne. Para que a vaidade ministerial, a vaidade humana, conforme já foi falado pelo presbítero Ney no início do culto, em outras palavras, para que a vaidade humana e a exaltação pessoal não tome conta de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado também, lá nos registros de Mateus 4, para tomar esse poder da terra em detrimento do poder que já era dele, que vinha dos céus. É a constante tentação do poder, dinheiro e sexo que bate a porta do ser humano constantemente. Quando Paulo fala no verso 7, Russell Shedd entende assim: humildade, servo, submissão, estamos numa posição inferior a Cristo. É preciso que Cristo cresça e que nós diminuamos. O apóstolo João, o Batista, disse assim, João 3,30, é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. É necessário. Mas para que Cristo cresça, é necessário que muitas das vezes, para que nós diminuamos, permitamos que o espinho da carne fira-nos para valorizarmos a nossa vida com Deus e a nossa existência com o Pai. Verso 10, o prazer que Paulo sentia, eu quero encerrar com isso, o prazer que Paulo sentia, a alegria, nas experiências angustiantes, João, veio diretamente da certeza lá de Romanos 8, 28, Cris Delmont, onde Paulo fala assim, que era ciente de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Paulo fala aqui, lá no verso 10, 2 Coríntios 12,
que ele sentia alegria por conta desse espinho na carne, essas situações que o incomodavam, porque ele sabia o que iria escrever depois, porque viveu o que escreveu. Tudo isso, inclusive os espinhos da carne, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todos nós somos chamados por Deus para cumprimento de propósitos. Lá em Filipenses 4,13, que é um texto que eu vou trazer para vocês outro dia, Paulo também disse assim: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar naquele que me fortalece. E Paulo, nos versos anteriores, ao verso 13, ele faz uma lista de coisas que ele estava suportando por conta do amor ao Evangelho de Cristo. Então, esse fortalece, eu já estou encerrando, esse fortalece quer dizer o quê? É Deus que nos dá força, do grego dynamis ou dunamis, pujança, força, entusiasmo, alegria, regozijo, é o bom ânimo, a coragem que Jesus falou, Mateus 16:33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de coragem para enfrentar essas dificuldades, esses espinhos. Vai passar em nome de Jesus. Por isso, amados, pode fechar sua Bíblia, para você pensar que está acabando. Né, Natália? Por isso, amados, seja qual for o seu espinho na carne, e o que ele representa para você, preste atenção, creia, ou continue crendo, que Jesus é Senhor das nossas vidas. Amém, queridos? É Ele que opera em nós, amados. Tanto o querer dEle, o realizar dEle. Nós temos que nos submeter, aceitar, continuar pedindo em oração. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Paulo também nos ensinou a orar. Contudo, que seja feita a vontade de Deus, que é boa, soberana, é perfeita e é agradável. Por isso que Paulo se agradava, por isso que orientou em tudo, dá graças. Até mesmo nos espinhos, até mesmo nas dificuldades, em tudo dá graças. O que é tudo na Bíblia? É tudo. Aquilo que nos aflige, porque eu não tenho dúvidas que Deus virá em respostas, anote aí, eu não tenho dúvidas que Deus virá em respostas a nossa humilde oração, independência total, exclusivamente de Deus. De Deus. Para aquilo que nos aflige. Dando em tudo graças a Deus Pai, sabendo que maior é o que está em nós, que é Cristo, do que aquilo que está no mundo. Porque há uma promessa. Há uma promessa de paz. E eu quero orar agora, para que tudo aquilo que for ou estiver tentando roubar a tua paz, venha a ser cessado em nome do Senhor Jesus. Pela fé que você tem em Deus, o Senhor Jesus, o Deus da igreja. Porque eu creio que esta paz, que vem de uma cura, que vem de uma libertação, vem de uma conversão de um ente querido, vem em respostas àquilo que nós estamos pedindo em oração. Só Deus pode dar. Só Jesus pode dar. A gente só pode conquistar esta paz em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Tem situações para resolver essa semana, tem boletos para pagar, não tem o dinheiro, tem coisas aí acontecendo e você não sabe o que você vai fazer, como que você vai fazer, isso está te incomodando, mas você está em paz. Você recebe essa paz que excede todo o entendimento humano, que vem de dentro para fora, porque é assim que o Espírito Santo faz com a gente. Mexe por dentro, para expressar por fora o nosso verdadeiro louvor, a nossa verdadeira adoração. Vamos ouvir essa música. E eu vou convidar você que queira vir à frente para receber esta oração. Depois da música nós vamos dar a bênção àqueles que quiserem ir embora. E depois nós vamos continuar aqui em oração por aqueles que quiserem. Para que você receba essa palavra de promessa de bênção na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Adore a Deus com a gente.
escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Me lembrarei que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Jesus, o Cristo, que o grande amor de Deus, o Pai, o consolo, a força, a sabedoria do amado amigo Espírito Santo sejam continuamente derramados sobre nós e vós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém.